Olá, nós estamos iniciando agora o programa Em Discussão aqui pela TV Assembleia. E o tema de hoje é a Constituição de 1824, a primeira do Brasil. E para tratar desse assunto, nós convidamos o advogado, que é professor de Direito aqui em João Pessoa, doutor Renato Aversari, que seja bem-vindo aqui ao programa Em Discussão. Muito obrigado, Eri. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje na TV Assembleia também. Será uma satisfação poder bater um papo com você em relação à Constituição de 24. Muito bom. Nesse começo, a gente queria conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, para as pessoas conhecerem melhor. Certo. Eu, além de professor de Direito em instituição privada, também sou professor de pós-graduação, sou advogado, militante ativamente e também sou procurador do município de Santa Rita. Neste interim já são vários anos de atividade, mas a docência com certeza é a minha principal atividade atualmente. Muito bom. Nós vamos entrar agora no assunto que é a Constituição de 1824, não é? Ela é de forma outorgada pelo imperador, ou então imperador Dom Pedro I, após a proclamação da República, e era um contexto do Império em que o Brasil era dominado ainda por Portugal. Como é que você retrata esse momento para a chegada da Constituição? Então, Eri, naquele momento houve uma pressão muito grande em cima de Dom Pedro. A gente saiu de um período de dependência completa de Portugal, onde o Brasil vivia sob um regime ali diretamente de Dom João VI, e quando foi quando foi declarada a independência do Brasil em 22, logo após isso já houve uma grande pressão para que o Brasil constitucionalizasse a sua própria declaração de independência. Então, houve a tentativa ali imediata da formação de uma Assembleia Constituinte, até que se chegou a ter um resultado. Infelizmente, nós não tivemos uma Constituição que, de fato, foi fruto da Assembleia Constituinte, e como a gente vai poder ver aqui na nossa conversa, a Constituição de 24 acabou atendendo muito mais os interesses do próprio Dom Pedro I, ela foi outorgada, se dispensando aquele trabalho inicial da Assembleia Constituinte, e tivemos uma Constituição que nasceu, na verdade, para atender aos interesses do imperador e não aos interesses gerais da população. O que essa primeira Constituição do Brasil tem a ver com as outras constituições que deram início, como a dos Estados Unidos e também a da França, né, lá nos direitos humanos, ali daquele período ali da Revolução Francesa? A pergunta é interessantíssima, Eri, porque mesmo na Constituição brasileira de 1824, onde a gente não teve uma clássica tripartição de poderes, tivemos, na verdade, a presença do poder moderador, ainda é possível ver fortemente a influência dos trabalhos iluministas ali, de John Locke, de Montesquieu, que formularam também a própria confecção das constituições americanas e francesas. Então, mesmo que no Brasil tenha havido a figura do poder moderador, nós tivemos a transição de um Estado completamente absolutista para um Estado que já previa outras funções de Estado, como a função legislativa e a função judiciária. É interessante que a Constituição de 1824 traz essa figura, né, do imperador, né, Dom Pedro I, e ainda a ideia de um poder vitalício e sem responsabilidade, como é diferente da última, da agora, né? Perfeitamente. Na verdade, existia até uma expressão que não vou me arriscar a falar em francês, até pela falta total de habilidade aqui, mas que para o português era traduzido como a chave para a estabilização do poder. O poder moderador ele funcionava como esse poder acima dos outros. Então o imperador, além de ser o chefe do poder executivo, ele ainda podia determinar como as outras instituições também funcionariam. Então ele poderia desde revogar atos legislativos a decisões judiciais, a ele próprio passar a atividade julgadora e a atividade legislativa. Você me dizia que essa foi a Constituição que teve mais anos de duração. Exatamente. A Constituição de 1824, ela durou quase 70 anos, né? Ela foi até a Constituição de 1891, que foi justamente a Constituição que instituiu a República no Brasil. Encerrou-se o movimento da monarquia, que tivemos até então 2 imperadores apenas, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e se instituiu um movimento republicano ali em 91,
pouco depois da própria proclamação da República em 89. Agora, uma coisa interessante é que o Brasil vinha de uma colônia que pertencia a Portugal, mas a primeira Constituição já trata um pouco de liberdade, né? Já preza pela liberdade, embora não seja a mesma liberdade que nós falamos hoje. Seria isso? Sim, perfeitamente. Nós temos, em todas as constituições do Estado brasileiro, sempre tivemos uma certa permanência de alguns artigos que hoje se entendem como o núcleo central dos direitos e garantias fundamentais. Mesmo na Constituição de 24, sobre um Estado que para muitos é considerado um Estado absolutista, ainda existiam direitos e garantias individuais. Outra coisa interessante que eu queria que você destacasse é que, mesmo com uma Constituinte, né, era um governo monárquico, mas que também trazia uma influência da Europa com relação à Igreja, né? A Igreja ali atuando juntamente com o poder executivo, o poder imperial. Perfeitamente, Eri. Naquela época, em 1824, tivemos a presença formal do catolicismo como religião oficial do país. Inclusive, foi a única das constituições que nós tivemos, do total de 7 constituições, e uma oitava, se nós considerarmos a Emenda Constitucional número 1 de 69 também como um documento legítimo, nós tivemos apenas uma Constituição que trouxe uma religião oficial. Todas as outras, elas instituíram a laicidade do Estado. Mas em 24 era obrigatória a presença da Igreja Católica como uma função de Estado, basicamente. É interessante que essa Constituição, a última, nossa, de 88, ela traz no preâmbulo a expressão Deus. Ali traz uma ideia de que o país é laico ou vincula ao país a uma fé? Esse é um questionamento que sempre é feito dentro do ensino jurídico. E chegou-se a fazer esse questionamento, inclusive, dentro do âmbito do STF. Se o preâmbulo da Constituição, ao trazer a expressão sobre a proteção de Deus, ele instituía não um Estado totalmente laico, mas um Estado que tem a religião como um de seus fundamentos básicos. E, na verdade, a conclusão que o STF chegou é que, embora o preâmbulo ele não tenha uma força normativa estrito sensu, a gente tem que considerar que o Estado brasileiro, mesmo sendo laico, não é um Estado ateu. O fato do Estado não ter uma religião oficial dentro de seu complexo institucional não torna a população e os seres que ali habitam completamente isentos de qualquer religião. Então, a expressão que o STF tomou foi essa: o Estado ser laico não significa dizer que o Estado é ateu. Então, é preciso considerar também as garantias individuais, inclusive as religiosas, de todos aqueles que exercem o poder ou que exercem qualquer função institucional, e não é possível deixar de lado a formação psicológica, religiosa e filosófica de cada um dentro das funções institucionais que eles fazem dentro do governo. Ulisses Guimarães tratava a nossa Constituição como uma Constituição cidadã. E o que é que nós poderemos relacionar a de 88 com a de 24 quando se fala desse termo cidadão? É uma excelente pergunta também, Eri, porque a gente tem um espaçamento aí de mais de um século, na verdade, né? Um século e meio, por assim dizer. E nesse um século e meio de evolução, nós podemos comprovar, através da Constituição de 88, de fato que nós tivemos um movimento democrático. Quando a gente pega a Constituição de 24, por exemplo, que foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I, não se ouviu a vontade popular e tampouco se tivesse ouvido, através daquela primeira Assembleia Constituinte, aquela vontade literalmente representaria a vontade popular. Não existia um voto universal, secreto, não existia como a gente tem hoje o sufrágio universal, né? Na verdade, isso aconteceu ao longo das constituições. Então, o fato de, em 88, nós termos uma Constituição que foi derivada de um movimento democrático, não só um movimento popular democrático, mas um movimento que, através da sua formação básica, tomou deputados e tomou legisladores que foram literalmente eleitos pela vontade popular, numa eleição livre e sem comprometimentos, a gente pode dizer sim que essa Constituição foi a primeira que de fato mereceu receber o nome de Constituição Cidadã.
na Constituição de 1824, o cargo de senador era vitalício, né? Agora, como é que se dava a escolha nesse momento entre 24 e a Constituinte da Proclamação da República? Pronto. A Constituição de 24, ela trazia a figura do senador basicamente nomeada pelo o imperador. Então ele detinha, pelas próprias características do poder moderador, essa possibilidade de nomear os senadores. Assim como ele tinha liberdade para nomear vários outros cargos políticos e públicos também. Já hoje a gente sabe que a gente tem um sistema de eleição majoritária que é respeitado, a gente dificilmente tem alguma crise institucional nesse sentido, e hoje existem remédios completamente objetivos para poder reprimir qualquer tipo de crise institucional que possa ser instaurada nesse sentido. Uma coisa interessante que eu queria que você falasse é que a Constituinte ela trata da formação do Estado. E o Estado brasileiro naquela época era bem diferente do de hoje, porque hoje nós temos os entes federados, os estados, os municípios. Naquela época eram províncias, não é? Exato. Era um poder centralizado, seria assim. Perfeitamente. Ainda hoje a gente ainda vê reflexo dessa centralização de poder. Diferentemente do que aconteceu em países federados, como os Estados Unidos, por exemplo, que nós tivemos um movimento centrípeto, onde o poder saiu das bases, na verdade, das camadas mais externas da República e acabou por se centralizar. No Brasil nós tivemos um movimento centrífugo, onde um poder único e central acabou sendo difundido para outras regiões. Então, por exemplo, na época do Brasil província, quase todo o poder se concentrava ainda na mão do imperador. E hoje a gente ainda vê um presidencialismo brasileiro com poderes muito maiores do que em outras repúblicas. Sei. Eu estava vendo aqui, doutor Renato, no artigo 6º da Constituição de 1824, tratando dos cidadãos brasileiros, naquela época com Z, né? Brasileiro com Z, e são cidadãos brasileiros. E já traz um pouco parecido conosco, né? O cidadão nato, que ainda que casais que estejam fora do país, mas a serviço da nação, mesmo assim os filhos seriam ali nascidos fora, mas seriam brasileiros natos. O que está garantido, né, me salvo engano, na nossa Constituição, a partir do 10, o 12, não sei, você me corrige aí. A partir do artigo 12, a gente tem essas questões relativas ao brasileiro nato e naturalizado. Inclusive, até hoje se mantém essa regra do que se considera um brasileiro, quem é considerado brasileiro. Nós temos desde a Constituição de 24 as regras ali de ius solis e ius sanguinis, né, que dizem respeito à territorialidade, de definir quem é brasileiro, ou à consanguinidade, de acordo com a missão que ele exerce fora do Estado brasileiro. De uma certa forma, preservou essa ideia, né, do passado. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco com esse assunto. Você não sai daí.